A minha lógica é, entendam bem o paradigma, para que na hora que vocês entendem bem o paradigma, vocês conseguem entender e começar a pensar a aplicabilidade disso. E além do entender aqui, teremos que ter o querer para ajudar. Que lá seria mais fácil. Vem, entra, senta e assista uma palestra. Aqui não é evangélico, né? Eu digo assim, isso aqui desconsidera o sujeito. Ninguém está preocupado com a pessoa. Aqui a gente está preocupado com a hierarquia, com a instituição. E este modelo que leva em consideração o sujeito, ele está preocupado com o indivíduo. Né? Então, vocês vejam que o modelo, ele nega a proposta evangélica. Mas você, Marcos, sabe o que acontece às vezes? E eu noto isso. Eu falo por mim, não posso falar pelos outros. Mas às vezes eu estou mais doente. Eu não tenho condições de estar ali. Tem, mas o legal é, se a gente tiver espaço ali, a gente também vai estar se tratando. Porque aí, veja só, a gente, só para vocês terem uma noção, a gente agora, lá em Curitiba, para o ano que vem, a gente tem já alguns módulos e tínhamos 2 salas disponíveis. Aí a gente pensou, o que nós vamos fazer? Fizemos um levantamento com as pessoas, dos temas, dos interesses, e aí a gente decidiu de trabalhar os pecados capitais, à luz da doutrina espírita. Então a gente levantou gula, luxúria, raiva, preguiça, pegamos todos esses temas, estabelecemos 8, porque uns autores falam em 7, outros põem um outro, tal. Pegamos 8 e colocamos os pecados capitais à luz da doutrina espírita para estudar. Como foi que nós dividimos os coordenadores? Falei para eles, qual é o teu pior pecado? Uma já gritou, meu é a gula! Então, fica com a gula. Outro não sei o que, outro não sei o que. Aí qual que gerou constrangimento? Sexualidade, luxúria. Eu digo, bom, nós já coordenamos juntos um tema, eu e a Mari, a gente sabe das nossas questões, então eu e a Mari pegamos o tema de sexualidade agora. E aí fica todo mundo meio sem graça, mas estava todo mundo se tratando para ajudar os outros. Mas você sabe por quê? Porque eu vejo isso, que às vezes dentro da própria casa espírita, dentro dos trabalhadores, quando é um problema cabeludo, ninguém quer resolver. Vai chamar um dirigente, ou vai chamar alguém que está em charge no dia. Não quer assumir isso. Então, neste caso aqui, você tem que assumir a responsabilidade. Porque você tem que escutar. Às vezes você está cheio de cabeça, você não quer escutar. Às vezes, eu vou falar por mim, às vezes, quando eu saio daqui às 10 horas da noite, eu não quero que ninguém me conte mais nada. Tanta coisa. Eu não quero ouvir mais nada. Não me conte. Então, por que eu falei contigo que você vai abrir um consultório? Porque você tem que estar muito bem. Mas daí o próprio grupo, quando ele está trabalhando esses temas, ele tem a casa espírita como um todo tem um caráter muito mais terapêutico. Diminui-se muito a demanda de atendimento fraterno, diminui-se muito os nossos problemas, porque a gente está tratando nos grupos de estudo. O que está acontecendo muitas vezes é que o grupo de estudo está estudando um monte de conceitos e um monte de temas, mas a vida das pessoas está fervendo, de loucurada, de desequilíbrio, de problema. Então, a nossa vida, ela parece muitas vezes que está à parte do que a gente está estudando na doutrina. Porque a gente está lá vendo questões, a gente está estudando algumas coisas do Evangelho, e a vida está aqui fervendo, problema com o marido, problema com o filho, problema de desemprego, mediunidade desequilibrada, não consigo entender se estou obsidiado ou se não estou obsidiado, não consigo lidar com a questão do dinheiro, não consigo lidar com a sexualidade, e nós estamos lá estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Quando a gente tem essa pegada mais humana, as pessoas estão se tratando no grupo de estudo. O grupo de estudo já não é mais aquela teoria desconectada. O grupo de estudo é para me ajudar a lidar com os meus problemas. Entende? Porque é o que eu digo para vocês. Aí o pessoal tá traindo dentro do centro espírita, está se perdendo na avareza, está se perdendo na gula, está se perdendo em todos os dramas humanos que nós vivemos. E os nossos estudos na casa espírita não tem nada a ver com os nossos dramas pessoais. E quando a gente começou, um dos dias que a gente começou a fazer essas revoluções, alguns anos atrás lá na nossa casa, eu perguntei para as pessoas, qual é a questão da tua vida? O que é assim? Putz, isso aqui é o meu desafio, eu preciso lidar com isso. Tinha gente que não sabia dizer. Não sabia dizer, a minha mãe foi uma delas. Porque daí a gente pegou a questão para dizer, o que você precisa aprender na doutrina espírita? Minha mãe não sabia dizer.
Eu digo, mas que coisa! Então você vai vir mais 20 anos do centro espírita e ele não vai te acrescentar, porque você não sabe quais são as suas necessidades, você não sabe quais são as suas demandas, você não sabe quais são as suas questões. Nada do que falar vai estar bom e tudo vai estar bom. Não é essa a proposta lá do Mágico de Oz? Se você não sabe qual é do Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, mas se você não sabe, qualquer lugar vai servir, nenhum lugar vai servir. E muitas vezes a gente está aqui dentro da doutrina espírita, a gente está lendo o livro, mas não está pensando quais são as minhas questões para definir os livros que eu vou ler. Quais são os meus desafios? Então a gente vai passar 30 anos no centro espírita com mudanças morais muito pequenas. A gente está 30 anos, mas na hora que um filho morre a gente se desespera. A gente está 30 anos, mas na hora que o marido trai a gente quer dar na cara. A gente está 30 anos, mas na hora que perde o emprego a gente se desestabiliza. Porque não tem a ver com as nossas questões morais.